Olá, meu nome é Roberto Monte e nós estamos aqui para dar continuidade, né, ao nosso programa, o programa da Pós-TV, VHNet Direitos Humanos, sobre os 100 anos do PCB, né, e 100 anos do PCB no Rio Grande do Norte. E nós estamos enfatizando a figura de vários integrantes do partido, né, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ver o depoimento do camarada, né, Ivaldo Caetano Monteiro. Ivaldo não é muito conhecido hoje, mas teve uma grande participação nas lutas estudantis nos anos 60, notadamente entre os anos de ali terminando 68, né? Depois ele foi perseguido político, né? Teve que sair aqui do Rio Grande do Norte, morou na região centro-oeste, né? Refez toda a sua vida lá e voltou a morar aqui no Rio Grande do Norte. O depoimento de Ivaldo Caetano Monteiro, oriundo, né, da cidade de Areia Branca, e o perfil de Ivaldo é um perfil popular. Ele é filho de pessoas que vivem do mar, é filho de pescador. E o depoimento de Ivaldo, muito minucioso, né, foi de cerca de quase 4 horas. Por tal motivo, nós vamos hoje, né, assistir a primeira parte do depoimento de Ivaldo, né, e na próxima semana, neste mesmo horário, nós voltaremos a enfatizar o depoimento do camarada Ivaldo Caetano Monteiro. Bom, é interessante colocar que esse material que você está assistindo agora, ele faz parte do acervo da antiga TV Memória Popular, que era parte integrante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, cujo núcleo fundador foi Maíse Gomes Monte, né, Mário Sérgio Lima Corrêa e o nosso companheiro Lula Barbosa. Todo esse material que nós estamos produzindo, tipo assim, esse agora de Ivaldo, nós gravamos há cerca de 6 anos atrás, né? E teve a participação muito intensa, a articulação toda foi feita pela nossa companheira Lisselma Medeiros. Lisselma, que nos anos 60, 64, né? 68, na verdade, ela fez participação muito efetiva na chamada ocupação do RU, Restaurante Universitário. Então, ela conhecia todo esse pessoal e nos trouxe Ivaldo, né? Porque hoje muita gente não sabe que Ivaldo voltou a morar no Rio Grande do Norte. Então, com isso, você vai ter uma atualização de qual foi a vida, a trajetória política do nosso camarada Ivaldo Caetano Monteiro. Show. Normalmente, se fazia o seguinte lá em Areia Branca, no ambiente de barcaça. Por exemplo, nas festas, as festas religiosas, as empresas tiravam uma importância X para a festa religiosa. E os barcaceiros não reclamavam de maneira nenhuma. Quando chegava no papai que ia fazer o pagamento, ele verificava que tinha sido tirado uma determinada importância. Ele dizia, e o que é que foi isso aqui? Aí dizia, não, isso aqui foi para a igreja. Ele disse, mas eu ordenei. Não. Então, me devolva. Sem o meu consentimento não se tira nada de mim. Eu não quero um vintém do meu patrão, mas também não dou um vintém meu que seja de importância para ele. E ele dizia isso constantemente, sabe? Na luta, no dia a dia, eu fui verificando. E isso foi me marcando muito. Ele dizer, meu filho, você não queira nada dos outros, mas o que lhe pertence também
você não deve ceder sem reclamar. Não deve, não deve. Então, evidentemente que eu recebi esse tipo de formação em casa. Vim estudar aqui em Natal. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1940, 14 de junho de 1940. Ficou lá até que ano? Eu fiquei até 60, 61, 62, por aí assim. Aí vim estudar aqui em Natal. Eu fiz a escola de comércio lá em Areia Branca, até o 4º ano. Terminado, eu vim aqui para Natal. Eu vim com um colega cujo irmão morava na casa do estudante. E eu não vim para o Ateneu, veja só. Eu vim, como eu tinha feito a escola de comércio lá, eu vim e me matriculei aqui na escola de comércio de Cristo Freire, que ficava aqui nas Rocas. E fui morar na casa do estudante. Em 1900... Era animada a casa? Era, sempre foi muito animada. Sempre foi muito animada. Em 1964, eu me lembro daquelas transmissões pela Marinque Veiga, em que o Brizola, quando resistiu, tá entendendo, a tentativa de golpe, né, não se deixar o Jango tomar posse, aquilo era uma animação ali na casa do estudante, principalmente aqueles que tinham mais interesse. Nos animava, tá entendendo? Nós estávamos dentro de um contexto de pensamento favorável ao movimento, àquela reação à tentativa de golpe contra o Jango. Bom, naquela época já existia uma participação, mas eu não tive muita influência no que toca, por exemplo, no período de João Maranhão, tudo. Pé no chão, de 61, 62, né? Exatamente. Então, a minha participação ali foi muito pouca, tá entendendo? Foi muito pouca. A participação maior foi exatamente no movimento estudantil, entendeu? Mas como é que começa essa tua militância? Começa já com alguma coisa de Areia Branca ou dentro da casa? Não, dentro da casa. Conta aí um pouco como era Começa essa casa dentro da nesse casa. momento. Pois é, veja só, a casa do estudante sempre foi uma ebulição, né? Lá se tinha a participação, os debates muito, muito interessantes. E nós, um grupo de estudantes, nós findamos, digamos assim, assumindo a direção da Casa do Estudante. Eu, Manuel Bezerra, Reginaldo, e nós fizemos lá digamos assim, tomamos à frente do tipo de diretoria que existia anteriormente. Quer dizer, nós pegamos aquele momento que foi o auge em que a Casa do Estudante era reconhecida como um ambiente de subversão. Para que se tenha uma ideia, eu me lembro que certa noite eu vinha para a Casa do Estudante e, ao passar, eu vi que estava uma fileira de soldados do Exército. Naquela noite ia ter uma reunião, vinham 2 pessoas de Pernambuco que vinham conversar com a gente, né? Eles já montaram um cerco para impedir, porque iam invadir, né? Iam invadir. E quando eu vi aquilo, eu já não fui, não entrei. Tinha um conterrâneo meu que morava na Casa do Estudante, tem uma subida. E ele fazia refeições na Casa do Estudante e morava ali pertinho. Então eu já fiquei lá e não desci para a casa do Estudante. Mas a noite toda eles ficaram ali e, segundo se informou,
Só não invadiram mesmo porque houve a intervenção por parte do governador e mais outras pessoas. Então, a casa do estudante era... A diretoria da casa na época, quem Era Zé Rocha, primeiro Zé Rocha, né? Eu fui o secretário-geral na época do Zé Rocha. Depois assumiu o Emanuel, quando eu assumi a presidência do DCE. Entendeu? Vocês pegaram essa primeira diretoria, foi em que ano? Foi em 1966, por aí assim, foi. 66. O bingo foi em que época? 67, 68. Rapaz, eu nem... Assim, fixar uma data... Mas, quer dizer, de qualquer maneira, tinha essa diretoria. Quantas pessoas moravam na casa? Devia ser geografia. mais ou menos umas 400 pessoas, por aí assim. Não tenho bem certeza assim, o número certo, mas eram umas 400 pessoas. Havia um critério para admissão na casa do estudante, que era o seguinte: lá não se admitia pessoa que morasse aqui, cuja família morasse aqui. Tinha que ser do interior. Então, havia uma forma engraçada que estimulava um certo debate. A casa vivia de subvenções. Os políticos, por exemplo, tiravam uma cota dos que ele tinha, destinavam à casa do estudante. Nós vivia lá no seguinte, sempre em débito. Você comprava fiado para quando recebesse aquilo ali, aí então pagava. Tá entendendo? Não era uma comida que se dissesse assim que era boa, mas também não era das piores, tá entendendo? Não era das piores. Eu posso dizer que se dissesse, Ivaldo, qual foi a importância que teve a casa do estudante na sua vida? Eu diria que sem a casa do estudante teria um vácuo muito grande, tá entendendo? Teria um vácuo muito grande. A importância, até em termos de liberdade pessoal. Por exemplo, em casa você tem a vigilância dos pais, onde quase sempre existe um certo autoritarismo, e é natural. Um amigo meu lá de Cuiabá, ele diz uma coisa, ele disse: Ivaldo, pai e mãe são autoritários por natureza. Não é porque sejam ruins, não. Quer dizer, é por causa da natureza da relação, tá entendendo? Eles são autoritários por natureza. Sem ruindade, sem maldade. Entendeu? Mas como deixa eu só... Cada estudante, as 400 pessoas... A vida cultural na casa. Sim, veja só. Então, na casa do estudante, como eu vou repetir, foi muito importante na minha vida. Mesmo em termos de liberdade. Em casa você tem sempre a vigilância dos pais. Na casa do estudante, não. Você chegava lá e você tinha toda a liberdade de você fazer o que você quisesse, mas tinha regras. Então você se disciplinava. Você sabia que você tinha ampla liberdade, mas dentro de determinadas regras em favor da instituição. Isso foi muito importante, porque as regras de uma instituição são diferentes da autoridade paterna. A autoridade paterna, ela, digamos assim, ela se exerce concretamente. São combinados, né? Ela concretamente. Você vê a regra quando o pai está te dizendo não, por isso ou por aquilo. Na instituição é diferente, existe a regra, está lá, e você tem consciência de que não deve estar com ou do que você... Quando voltava, quando você pegava esse clima da casa, sei. E quando a pessoa voltava, porque vivia uma época de muito preconceito, né? Sim. Quando as pessoas voltavam para as suas cidades, sim, sentia essa diferença, digamos, desse choque cultural, daquilo que a pessoa estava captando aqui em termos
de abertura de cabeça, tá, com as coisas do interior. Não no teu caso, do teu pai que tinha uma certa consciência. Veja só, e não só o caso de papai. Eu diria que a própria região, quer dizer, lá era uma região salineira. Lá, a gente pode dizer que, como nas regiões marítimas, a informação chega primeiro. Uhum. Então, não havia tanta diferença, claro que havia, está entendendo, do que se pensava, se fazia aqui em Natal, do que se fazia lá. Uhum. O nível de consciência, de um modo geral, da massa lá, era maior do que em outras regiões do estado, onde a informação chegava bem depois. Por exemplo, a região marítima chega primeiro, está entendendo? Você tem as informações primeiro do que em outras regiões em que não tem aquele acesso. Literatura, exatamente. E o Partido Comunista circulando. Circulava. Agora, veja, a minha relação com o partido lá, eu não tinha realmente essa relação com o partido. A relação com o partido começou aqui. Lá eu tinha admiração por Josué, que era um comunista antigo, daqueles, está compreendendo, que em determinada data eles prendiam quase sempre. Era sapateiro, tinha sapateiro lá? Tinha sapateiro, está compreendendo? Tinha. Também, a cabeça de Meri também foi feita por sapateiro, né? Mas lá era muito mais na região, digamos assim, salineira, Barcaceiro, o salineiro, o estivador, entendeu? Que estivador lá existe um fato engraçado. O que hoje é o estivador, antigamente lá em Areia Branca era o conferente. O que fazia o trabalho do estivador era o barcaceiro. O barcaceiro é que fazia o trabalho, está entendendo, do que o estivador faz hoje. E o estivador fazia o que hoje faz o conferente. Foi uma classe que veio depois. Me diga uma coisa. Manel de Torquato, Sindicato do Garrancho, os irmãos Reginaldo, era alguma referência para vocês? Não. Ninguém falava? Não. O Sindicato do Garrancho, isso não era uma referência para vocês? Não. Até voltando para Natal, Casa do Estudante, né, que está em 1962, mais ou menos, aí as coisas por aí acontecendo. Assim. E as coisas... Aí, qual é aquele momento que é ebulição, digamos, em cima da questão da reforma de base? Como é que você começa a ter consciência disso tudo? Como eu disse, lá na Casa do Estudante, havia um grupo interessado, como eu estava dizendo, calava na gente o discurso do Brizola e outros mais. Quer dizer, então havia um interesse na participação, havia um posicionamento, digamos assim, contra a tentativa de golpe lá. Então, a partir daí, começou-se a ter reuniões, e quando eu fui, então, convidado pelo colega, tá entendendo, para a gente se reunir e começar a reorganizar o PCB no movimento estudantil, aqui na época. E aí, a partir daí... Contato com o Luiz e com o Vulpiano já aconteceu? Não, eu tive depois, tá entendendo? Com o Luiz não, mas com o Vulpiano eu tive, tá entendendo? Tive contato com o Vulpiano. Mas o contato com o Vulpiano também foi mais no outro interesse, mais ele como médico, tá compreendendo? Mais como médico. Na época foi muito mais com o Hermano, Emanuel, Gileno. Mas você sabe que
a gente não tinha assim muita, digamos assim, muito conhecimento de que um outro fizesse parte, tá compreendendo? A coisa exatamente, quer dizer, era por questão de segurança mesmo, né? Já tinha 35, teve a base aérea, que ali também era um negócio sério, né? Então a gente fez naquela época, tá entendendo? Já a partir daí dessa movimentação no sentido de reorganizar o partido no movimento estudantil, foi a partir daí que a gente assumiu o DCE. A gente tinha ganho a diretoria da casa, né? E naquela época, a direção, portanto, com as pessoas como eu, Emanuel, o Reginaldo, tudo, nós, digamos assim, dávamos vazão ao movimento. Não, isso aí no DCE ainda não. Sim. É na Casa do Estudante. Essa direção da Casa do Estudante é que depois assumiu, digamos assim, o DCE. Quer dizer, foi a partir dali, da Casa do Estudante, da direção, a gente assumiu a Casa do Estudante, que é Ginaldo. Aí tivemos uma direção que foi, digamos, progressista, se você compara com outras, tá entendendo? Com outras anteriores. Então, a partir daí, nós que é Ginaldo, já elegemos o Emanuel para presidente da Casa do Estudante. E eu, que era o secretário-geral, fui eleito já também dentro de digamos assim, de um concerto expansão. Né? Em expansão, você entendendo, para presidente do DCE. Aí naquela época entrou a Disselma, o Gileno, o Juliano, quer dizer, todos nós. E quais as bandeiras que, digamos, a Casa do Estudante trabalhava? Quer dizer, na verdade, virou uma espécie de um QG, né? Onde as coisas acontecem. O que é que vocês mexiam fora a própria manutenção da casa e a questão das pessoas que moravam lá? O que é que a Casa do Estudante facilitava dentro desse espectro político de ampliação, de discussão política? Veja só, naquela época, veja só, existia a escola pública, tá certo? A universidade. E então foi quando começou-se a querer implantar a escola privada aqui. Então havia toda uma reação contra. Tá entendendo? Contra. Como é que era, meu? Eu estou tentando me lembrar do nome do aquele acordo MEC-USAID, tá entendendo? O MEC-USAID. Aquilo foi motivo para toda uma movimentação naquela época, contrário, por exemplo, ao MEC-USAID. E se sabia hoje, se sabe perfeitamente. Aliás, o que se fez foi confirmar aquilo que a gente já pensava e foi contra, tá compreendendo? A questão da privatização da coisa, que domina hoje de maneira espetacular, mas em termos de qualidade a gente está vendo que a escola privada jamais superou a escola pública. O que houve foi uma degradação terrível da escola pública, principalmente para baixo da universidade. Quer dizer, na universidade ainda se concentra um bom nível de estudo, mas para baixo derrotou-se, fez uma coisa terrível. E nós fomos contra o MEC-USAID, fomos contra o CRUTAC aqui, fomos contra também o projeto Rondon, que, a meu ver, foi um equívoco na época, exatamente por causa dessa junção, essa mistura. Hoje já dá para se ver que o projeto Rondon não foi aquilo que a gente pensava anteriormente por associar na luta contra o MEC-USAID e o CRUTAC.
O projeto Rondon teve um outro sentido. Quer dizer, levou o conhecimento de determinadas pessoas que não conhecíamos. Nós vivíamos isolados. Só para que você tenha uma ideia, no dia que eu cheguei na secretaria da Faculdade de Direito e pedi a minha transferência para Cuiabá, a secretária Lourdinha olhou para mim e disse: Ivaldo, a cadeia deixou você meio lelé da cuca? Aí eu disse: por que, Lourdinha? Meu filho, você está me pedindo a sua transferência para um lugar de que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu disse: nem eu, Lourdinha. Então, para você ter uma ideia, que a ignorância nossa com relação, por exemplo, a qualquer outro campo, mas principalmente o Centro-Oeste, era enorme. A mesma coisa ocorria de lá para cá. Quando eu já estava lá, um colega meu, procurador de justiça, um dia chegou e disse: Ivaldo, eu estou indo lá para a sua terra. Aí eu: tá indo, sim. Mas para onde é que você está indo? Estou indo para Maceió. Bem pertinho. Não, bem pertinho, quer dizer, bem pertinho. Mas outra, veja só, ele dizia, lá se dizia que eu me comunicava com meu pai, tá entendendo? Quando eu já estava lá, através de coisa, como índio. Mas havia uma ignorância geral de lá para cá e daqui para lá. Por isso é que eu estou dizendo, e olha lá, eu não estou defendendo, por exemplo, o projeto, digamos, militar, nem coisa nenhuma, mas a influência do projeto Rondon, em termos de se esclarecer, foi enorme. Foi enorme. Do mesmo jeito, por exemplo, que se não se criasse Brasília, por todos os erros que o Juscelino possa ter tido ao criar Brasília, se não tem sido criado Brasília, o centro do Brasil, tá entendendo? Isso ninguém saberia nada. Agora, Ivaldo, nessa época, começa a acontecer muita coisa aqui no Rio Grande do Norte, né? Certo. Pé no chão, Certo. 40 horas de ricos, seminário com cubano em Natal. Pois é, mas eu não tive. Como é que isso tudo... Pois é, veja só, eu não tive essa participação, entendeu? Eu não tive essa participação. A minha participação foi muito mais no movimento estudantil. Muito mais no movimento estudantil. Como é que o movimento estudantil acompanhava esse tipo de coisa? Porque, veja só, lendo lá o material da universidade, a gente pegando o depoimento de Onofre Lopes, ele diz uma coisa bem sintomática. Ele diz que aqui tudo era muito tranquilo até aparecer a Univolante. Então, quer dizer, qual é o papel da UNI que teve para dar essa mexida? Que ele diz o seguinte, que o Rio Grande do Norte tudo era muito equilibrado. Até um dia que apareceu a Univolante, aí os estudantes começaram a ficar revoltados, começaram a ficar... Não está entrando. Ah, sim. Porque ele diz o seguinte, que é aquele negócio do como bem higienista, né? Tudo muito organizado, tudo muito bonito, mas apareceu a Univolante e a partir dali todo mundo ficou revoltado e criticando a autoridade, acabou a hierarquia, acabou tudo. Então, dentro desse esquema que era o Rio Grande do Norte, com esse negócio de reforma de base, como é que essas coisas da Uni começam a mexer com vocês para até chegar em 68 é que o negócio começa a pegar fogo? Como é que se localiza tudo isso? Mas 67 já está fervendo. Eu fui eleito para presidente do DCE em 67, entendeu? Em 67. E veja bem, o problema da Univolante, eu não sei bem se o conceito seria esse aí. O que eu diria é que houve uma movimentação que se deu o nome de Univolante ou o que quer que seja, mas tudo
muito consentâneo com o que acontecia no resto do Brasil. Uma nacionalização. Era uma nacionalização. Não era uma coisa que estivesse ocorrendo só aqui no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, né? E não estivesse ocorrendo, não. Havia uma conexão. E a morte de Edson Luiz, por exemplo, já afetou todo o Brasil. E aqui... A questão dos excedentes, né? A questão dos excedentes. Os excedentes, eu fui ao Rio, né, para a gente resolver essa questão dos excedentes. Porque naquela época era engraçado. Hoje não tem mais excedente, né? Você sabe por que era que havia... Vou explicar o que é excedente para quem está assistindo. Exatamente. Veja só. Antigamente, nos editais para fazer o vestibular, ele dizia que existiam tantas vagas. Aliás, tinha tantas vagas, mas se dizia que se você alcançasse nota X, o mínimo de X, você estava aprovado. Então, o que era que acontecia? Tinha tantas vagas e dizia qual era a nota mínima que você deveria ter para passar. O que é que acontecia? Passava mais gente, quer dizer, com essa nota mínima, quer dizer, a partir da mínima, do que o número de vagas. Então, essas pessoas que não tinham alcançado, não conseguiam entrar, que alcançaram a nota de passar essa nota mínima, e não tinha mais vaga, ele era excedente. Todos os cursos, mas em medicina? Todos. Medicina. Não, todos mesmo. Agora, lá tinha mais, tá entendendo? Tinha mais excedentes. Então, o excedente era esse aí, que depois eles vieram e já consertaram. Hoje não tem mais excedente. Por quê? Porque ele exige a nota mínima, mas, ao mesmo tempo, ele diz que tem só o número de vaga. Então, não tem mais excedente. Naquela época, não. Você alcançasse a nota X, aquele mínimo, você tinha passado. Se só tivesse 50 vagas e passassem 70, os 20 eram excedentes. E tinha passado dentro dos termos do edital. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais excedente. A figura do excedente acabou-se porque eles modificaram. Quer dizer, você tem a nota mínima e você tem também, chegou no limite de vaga, acabou-se. Então, isso aqui era o excedente na época, que hoje não tem mais. Isso cantava, né? Cantava. Mas veja só, o movimento dos excedentes, eles também não eram tão reprimidos, não. A própria universidade, ela tinha interesse, está compreendendo, em ampliar. A Universidade de 58, né? Nova, né? Aí, o resultado, nós fomos, com um número maior de estudantes excedentes, era em medicina, nós fomos ao Rio, né? E conseguimos fazer com que as pessoas, aqueles excedentes, fossem para Manaus, para o Amazonas e outras faculdades ali naquela região. E foram, acho que todo mundo se encaminhou e foi para lá. Alguma pessoa de odontologia também foi, Selma? Ou teve? Foi para o exterior também. Foi para o exterior, né? A verdade é que o pessoal findou, todos eles, tá entendendo? Ninguém ficou fora. Mas foi uma luta porque a gente precisava, tá compreendendo, fazer isso. E a própria universidade não era contra, ela não tinha as vagas, sem dúvida nenhuma, mas também não digamos assim, não desestimulava, tá entendendo, o movimento para que essas pessoas fossem aproveitadas, porque no final das contas eles tinham passado, entendeu? Eles tinham alcançado a nota mínima que tinha sido exigida nos editais, entendeu? O Ateneu era outro polo. Pois é, mas veja só, como eu não fui estudante do Ateneu, eu não vivi muito essa movimentação do Ateneu. A minha participação em termos de Ateneu foi quando eu fui presidente do DCE. Mas quem ia lá para o Ateneu eram muito mais pessoas que tinham cursado
lá no Ateneu, que conhecia, tá? Você está entendendo? Eu não participei muito pouco, porque também na direção do DCE você ficava era como um todo. Quando você já estava no DCE, você já estava já ligada assim a partidos? Estava, assim? já estava, não, já. Quando a gente assumiu a direção da Casa do Estudante, a gente já assumiu participando, digamos assim. Era um projeto. Já era um projeto, já era um projeto, exatamente. E quando foi para o DCE, já era a expansão. Já era a expansão. Aí que ano surge exatamente, aí que contexto surge essa questão do RU? Porque o RU foi mais ou menos uma síntese, né? Porque no final a repressão depois veio tudo em cima desse povo, né? Qual foi o contexto que chega-se à questão desse chamado inquérito do RU? Como é que foi essa história? Pois é, veja só. O restaurante universitário, quando nós fomos eleitos presidente do DCE, o presidente do DCE era o único estudante que participava do conselho universitário. Está entendendo? E a partir daí é que começa, digamos assim, os conflitos, que eles se exteriorizam mais. Por quê? Porque quem fazia parte do Conselho Universitário representando os estudantes era eu. E que já tinha uma posição, digamos... Tome pressão, né? E tome pressão e tome divulgação. Porque enquanto antes, tá entendendo, as coisas não saíam, quer dizer, é claro que os estudantes eram sempre minoria, mas comigo, lá no Conselho Universitário, nós não ganhávamos, mas levávamos para os estudantes aquilo que tinha sido, e isso, digamos assim, fazia com que a coisa evoluísse, entendeu? Então as pessoas os estudantes passaram a ter conhecimento do que ocorria. E isso fez com que o reitor, o reitor Onofre Lopes, passasse a ter um ódio mortal de mim. Era uma coisa terrível. Ele não, pessoal. Eu acho que ficou mesmo pessoal. Por quê? Porque pela primeira vez ele teve oposição estudantil dentro do conselho. Você está compreendendo? Que nunca existiu antes. Com argumentação, né? Claro. Era só baixar a cabeça. Baixar a cabeça, está compreendendo? Então, havia oposição lá dentro. Lá no Conselho Universitário, nós éramos derrotados sempre. Sempre. Os 2 votos que, às vezes, a gente contava era com os 2 votos da Faculdade de Direito, que era do Dr. Otto. Será que é o meu? Não é o meu, deixa eu ver. Quem era os 2 da Faculdade de Direito? Era o Dr. Otto Guerra e o desembargador Carlos Augusto. Esses 2 eram votos, vez por outra, mas eram os que existiam. Tudo era fechado. O resto é fechado, tudo contra mesmo. Tudo contra. O reitor, ele chega, rapaz, espumava, sabe assim? Quando ele se referia a mim. E eu imagino, hoje eu fico vendo, quando eu faço um retrospecto, tá entendendo? Você já imaginou o que é você, ele, que se achava o criador da universidade, tá compreendendo? Sempre todo mundo dizendo sim, 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 e aparece lá um baixinho chato e contestando as coisas que eles diziam, mas contestando com a educação.
Eu jamais, por exemplo, fui violento Sem ou disse provocação. para... Não, sem provocação, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tanto que uma vez, numa entrevista, que aliás a Disselma até me deu o jornal, em que o Ivan me pergunta, eu digo assim, de nós dois, o educado entre mim e o Onofre Lopes sou eu. Claro, porque eu sempre fui firme, fui seguro, tá entendendo? Nas minhas colocações, mas com respeito, tá compreendendo? Jamais... Hein? Não, ele não. Ele perdia as estribeiras mesmo, tá entendendo? Não estava preparado. Não estava preparado jamais para aquilo ali, tá entendendo? Jamais estava preparado. A minha impressão é que quando nós perdemos o DCE, que ganhou o Jonathan, deve ter sido um alívio extraordinário, viu, para ele. E também já estávamos, digamos assim, caminhando para o AI-5, né? Então foi para ele foi uma coisa não podia ter havido melhor, né? Eu me lembro que só acho que é no livro de Dermi mesmo que chamam o Jonathan de traidor, né? Traidor. Outras coisas. Não sei bem se seria isso, porque havia primeiro, o fato dele ter ganho significava que havia uma divisão, né? No movimento estudantil. Ele concorreu com quem? Ele concorreu com Jackson, que era da Faculdade de Engenharia. E também era do grupo de vocês? Também. Naquela época foi justo, porque dividiu a turma. Um grupo foi para o Congresso de Biúna, e outro ficou aqui organizando a eleição. Eu era candidata a vice, Jackson a presidente, né? E a turma ficou um pouco fraca no nosso grupo, porque a maioria estava em Biúna. Estava em Biúna, exatamente. Qual foi esse clima de Biúna que começou a mexer muita coisa, né? E Biúna foi um divisor de muita coisa, né? Foi. Veja só, o Congresso de Biúna, o Congresso da UNE, aquilo foi não crescendo, você entendeu? Foi não crescendo. Aqui teve uma luta terrível para você escolher as pessoas que iriam. Entendeu? Na Faculdade de Direito, por exemplo, tinha um grupo e colocou o Gileno, o outro grupo colocou o Marinho. Eram todas pessoas de esquerda. Você está entendendo? Todas pessoas de esquerda. E em cada faculdade houve essa mesma coisa e também tinha digamos, essa divisão. Mas a maior parte foi nossa, né? Mas por isso nós ficamos. E Marinho era suplente, né? Era. Juliano falou que ele não foi porque o partido disse para ele não ir. Já teve também essa manha. Porque ele já foi em função, digamos, já de uma precaução que a galera já tinha em relação a Juliano. Havia uma luta, você entendeu? Havia uma luta interna. Mas eu concordo com a Disselma. Nós ficamos muito desfalcados porque as maiores lideranças naquela época foram para o Congresso. A nossa, tá entendendo? Tá entendendo? Jaime Ariston, tá entendendo? Todo esse pessoal que estava conosco. Então, foi exatamente nesse período em que houve a eleição, a preparação. Não, eu fiquei para a gente organizar aqui a eleição. Mas ficamos desfalcadíssimos, né? E perdemos. Perdemos tão feio não, né? Mas de qualquer forma perdemos. Então aquilo foi um alívio muito grande para o reitor, né? Que já conhecia Jonathan, que já havia sido presidente, né? Do DCE. Ou seja, oposição estudantil no Conselho Universitário, até aquela época, só houve mesmo no meu período. Daí o ódio mortal que o reitor tinha a mim. Mas era uma coisa séria. As pessoas que conversavam com ele diziam que ele não conseguia falar com tranquilidade, sem a minha presença, a meu respeito. Tocar no meu nome era uma coisa terrível. Ficava, tá entendendo?
Ele virava, chamava. Ele tinha o maior respeito por Juliano. Veja só, se você for olhar do ponto de vista, digamos assim, de agitação, o Juliano era muito mais do que eu. No entanto, ele tinha o maior respeito. Sabe por quê? Porque Juliano era filho de Esmeraldo Siqueira. Ele conhecia e tal. E eu, um desgraçado filho de operário que ninguém sabia nem quem diabo era lá de Areia Branca, você entendeu? Então, não havia uma diferença muito grande no tratar. Diferença de natureza. Quer dizer, eu não sabia de quem era, nem coisa nenhuma, e lá no Conselho Universitário se opondo ao que ele queria. No movimento estudantil, o Juliano, digamos assim, sempre foi muito mais agitado, né? No entanto, ele tinha o maior respeito por Juliano. Juliano gostava de arte, eu também gostava, ué. Gostava, mas por quê? Porque ele conhecia os pais de Juliano Siqueira. Os homens de Siqueira. Né? Tá entendendo? Do Esmeraldo Siqueira. Então, o que é que acontece? O enfoque para Juliano já era amenizado em função do conhecimento familiar. Com relação a mim, é o contrário, está compreendendo? Mas ó, quem diabo é esse baixinho que vem aqui dentro do meu terreiro, está compreendendo, dizer o que eu não acho que está certo, o que ele entendia que não estava certo. Aí a gente chega, digamos, qual é a época que começa esse negócio que acaba no RU? Pois é, veja só, não, tudo nesse período, sabe? Tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, porque se você vir, não foi um rápido só aqui, foi um rápido no Brasil inteiro. Aquele foi um período muito curto. É o ano que não acabou, né? Que foi tudo muito rápido. A gente diria que de 66 a 68, porque no final de 68, quando sai o AI-5, aí a coisa já viu como é que foi, né? Já era diferente. Aí já meteram na cadeia as lideranças, tá entendendo? Muita gente caiu na clandestinidade, mataram, fizeram, enfim. Então, isso é conhecido de todo mundo. Mas, veja só, tinha a Casa do Estudante, que abrigava estudantes do curso médio e também estudantes universitários. Mas havia necessidade de haver um restaurante para universitário. Um restaurante. E foi criado, então, o restaurante universitário. Nós fomos para lá, né? A própria reitura. Foi isso? Isso foi em 66, né? 66, por aí, 66, 67. Foi tudo nesse período, assim, sabe? E, assim, o espaço comia quantas pessoas no lugar desse? Veja só. Funcionava quantos espíritos? Quantas manhã, tarde e noite? Não, de manhã não. O almoço, também jantar. Entendeu? Assim, 200 pessoas comiam ou era mais? Bem mais. Veja só, todos os universitários do interior, depois eu morava na casa do estudante, tá entendendo? Passaram a comer lá. Eu, por exemplo, continuei morando na casa do estudante. Hein? Onde era? Funcionava onde? Funcionava, deixa eu ver. Era no Antiga BP. Na Deodoro? Na Deodoro, era. É um shopping hoje lá, né? Pois é, funcionava ali. Aí, veja só o que é que acontecia. Lá o restaurante e uma salinha, foi destinada ao DCE. Agora você imagine que o DCE, naquela época, tinha uma função completamente diferente dos anteriores. Lá no Conselho Universitário, eu me opondo ao reitor e à política. Tá? A política, não me opondo ao reitor, o reitor como pessoa, eu me opondo à política da universidade com relação àquelas coisas que nós éramos contra, tá entendendo? Neguzaide, mais outras coisas, querendo melhorar o ensino, tudo. Muito bem. Então, lá no Conselho,
E no restaurante universitário, numa sala, funcionava o DCE. Então, eu era o reflexo do DCE. O que eu fazia no conselho e o que nós fazíamos na direção do DCE conflitava com a orientação que o reitor tinha lá. Aí o que aconteceu? Ele mandou fechar o restaurante. Mandou fechar o restaurante. Primeiro ofereceu um local para onde ir. Sempre o problema foi a sala. A sala. Era. Onde funciona? A funciona? sala não tinha problema. Né? O problema era o DCE funcionar lá. Ele queria fazer com que o DCE funcionasse no outro canto. Ou seja, e nós sabíamos que nós queríamos estar onde os estudantes estivessem. Quer dizer, se você isola a direção do DCE em um determinado canto, a nossa participação era mínima. Mas a relação já devia estar muito desgastada. Como? A relação já devia estar muito desgastada, o estudante com a reitoria. Né? Estava. Naquela época, foi, digamos assim, alcançou o auge, né? O auge. Quando ele diz que com a Univolante começou o desrespeito às autoridades, isso e aquilo, eu acho que ele não quer especificar que foi no meu período, tá entendendo? No meu período, porque eu não tenho conhecimento de que antes houvesse isso, entendeu? Muito ao contrário. Eu sucedi o Jonathan, né? Sucedi o Jonathan. E o Jonathan depois me sucedeu. E o Jonathan contou com todo o apoio da reitoria para se eleger. E se ele tivesse sido, digamos assim, uma pedra no sapato do reitor, ele jamais teria o apoio da reitoria. Pelo contrário, quer dizer, quem realmente fez com que o reitor e todo o conselho universitário tivesse aquela posição foi a minha participação no conselho como presidente do DCE. Qual era a tua diretoria do DCE? Vamos ver se eu me lembro aí. Mas era... Você é presidente? Eu presidente. Aí tinha, veja só, tinha uma série de divisões, mas era Museu, Emanuel, Jaime Ariston, Dermi, porque todos os presidentes de coisa compunham também. Gessino também. Fale um pouquinho dessas, antes de chegar no DCE, fale um pouco dessas lideranças daquela época. Quem tinha tipo assim, Emanuel Bezerra, fale um pouquinho de Emanuel. O jeitão de Emanuel. Assim, como era Emanuel Bezerra? Veja só, naquela época é meio difícil você distinguir. Você quer saber quem era Emanuel como? O ser humano, porque veja só, hoje, digamos, eu como não tive o prazer de conhecê-lo, a gente sempre conhece aquela pessoa que muito mais que tem a ver com a questão da luta armada. Né? Mas quem era, digamos assim, se você citasse uns 5, 6 líderes daquela época para saber qual era esse espectro da política estudantil na época, mais à esquerda, né? Juliano, Dermi, Jaime, Reginaldo, como era mais ou menos esse pessoal? Era todo da mesma tendência? Todos nós viemos do PCB, de cursos diferentes. Depois, então, houve uma divisão, não é? Depois, então, aí pessoas do PCBR, do PCR. No início, tudo do partidão. Tudo do partidão, tá entendendo? Inclusive Emanuel também. Eu, Emanuel, Reginaldo, tá entendendo? Todos do PCB. Aí depois, então, é que houve a divisão. Eu saí, fui para o PCR. Emanuel também. Jaime Ariston também. O Juliano foi o PCBR, né? PCBR. E o Gessino. PCBR também. PCBR também. Mas ficou mais em PCR e PCBR, né? Foi exatamente. Mas
essa divisão foi engraçada. Quando houve a divisão no PCB e se, digamos assim, criou o PCR aqui, eu diria que eu era uma espécie de general, tá compreendendo? Era uma espécie de general no partido, tá compreendendo? Mas eu comecei a colocar, a me situar contra determinadas posições do partido, porque, na época, eles achavam que a gente devia participar do movimento estudantil de forma a que se caísse na clandestinidade. Quer dizer, você tinha que agitar para cair na clandestinidade. Mas, inicialmente, não era isso que se dizia, não. Se dizia que a gente devia participar no movimento de maneira, digamos assim, mais ativa do que o PCB fazia na época, está compreendendo? Mas originalmente não foi dito, tá dizendo que se devia fazer isso a ponto de cair na clandestinidade. Quer dizer, você provocava a clandestinidade. Eu fui contra isso aí. E tendo contra isso aí eu fui rebaixado, tá compreendendo? De forma que quando eu fui preso, já, digamos assim, estava para lá de soldado raso. Mas mesmo na cadeia, já faltando um mês e pouco por aí, assim, para terminar a nossa pena, o PCR queria que nós fugíssemos. Novamente, eu fui contra. O Jaime, o Emanuel, está compreendendo? Todos foram favoráveis a Gileno, que Gileno era do PCB. Entendeu? Mas eu fui contra. Fiz uma carta para a direção do partido aqui, aí me foi dito o seguinte, que não era mais para fugir. Embora a minha carta fosse, digamos assim, segundo me foi dito, né, a pessoa que deu a notícia, né, a minha carta era uma peça jurídica muito bonita, mas, do ponto de vista político, não tinha muita importância. Mas decidiram que não devia fugir. Eu achei engraçado, porque eu não devia ter feito uma peça jurídica muito boa, porque um estudante de direito, por mais inteligente, esforçado, estudioso que eu sei, não faz grande coisa do ponto de vista jurídico, certo? Então não deve ter sido uma peça, ou seja, deve ter sido analisado por quem não entendia de direito. E dizia que politicamente não era grande coisa, no entanto, não se fez. Não se ordenou a fuga como se queria que se fizesse. Não acatou a carta, o que a carta falava, você entendeu? Quer dizer, elogiou a carta por um aspecto que não merecia, que era uma peça jurídica importante. Certamente quem analisou essa carta não devia entender muito de direito. Por isso fez esse elogio. E não gostou do ponto de vista político, mas acatou o ponto de vista político que a carta defendia. Eu sei que quando nós saímos... O general já era Emanuel? Ah, não. Emanuel deveria ser um dos comandantes, né? Mas aqui fora, tá entendendo? Tinha os que... Emanuel estava lá dentro, ele, o Jaime, tudo. Mas depois que nós saímos, né? Então o Emanuel caiu na clandestinidade, né? O Emanuel... o Juliano, se bem que o Juliano era do PCBR, a orientação já era uma outra, entendeu? Mas o Gessino também, né? O Gessino. Irapuã. Tinha todo. O Dermi que tinha saído também, o Dermi não conseguiu, não foi preso naquela época, né? Foi dado uma fuga para ele com razão. Mas a gente estava falando isso aí tudinho antes de entrar na questão do RU. A gente estava falando do restaurante, né? O restaurante. E aí,
quando essa questão da sala cria uma ruptura, né? Claro. Aí isso chega num rompimento, que dá exatamente a crise, né? Ele manda fechar o restaurante. Foi uma medida, digamos assim, tão antipática, que nós conseguimos, com o secretário de Segurança, fazer uma arrecadação em dinheiro para comprar comida lá para o restaurante universitário. Quer dizer, a opinião pública ficou a favor do governo. Sempre foi. A gente fazia pedágio. É. A rua, o povo estava ali conversado, a rua, parava E foi feito isso, digamos assim, porque a Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança, quem era o general na época? Era o general aí. Polícia? Não sei se era o Ulisses, não me lembro bem assim. Mas sei que ele autorizou. Nós fizemos o pedágio, tá entendendo? Essa arrecadação, porque ele autorizou. E vocês tomaram conta do Do restaurante. restaurante Aí que entra a questão da residência feminina. feminina. Como é que foi lá? Como é que funcionou isso? O dia de quê? O dia. Assim, para eu datar, assim. Não, como foi, como aconteceu. A coisa em si, independente da data. Como aconteceu. Tipo assim, o reitor mandou fechar o restaurante. Certo. Aí vocês se reuniram e disseram, não vai fechar. Aí como é que foi essa autogestão? Como é que funcionou? Pois é, veja só, nós chegamos, estava fechado. Aí então nós abrimos, tá entendendo? Quebramos lá os traços e entramos, tá? E tomamos conta. Fazer aquilo como se normalmente. Está fechado, tá. E conseguiram manter por quanto tempo? Ah, Tendo almoço e jantar? Sempre almoço e jantar. Entendo. Quer dizer, os funcionários foram todos embora. Foi. Os estudantes é que ficaram fazendo tudo. Tá entendendo? Quanto tempo deu para segurar essa onda? Rapaz, deu pouco, eu não me lembro assim bem assim. Ô, Disselma, quanto tempo ficou lá? Mais de um mês? A quantidade de dias? Não. 22 dias. 22? É possível que tenha sido isso assim. A gente invadiu o restaurante e fez uma assembleia grande ali. Fizemos várias, né? Aí o negócio radicalizou. Não, aí a essa altura a assembleia foram inúmeras. Para desmoralizar o reitor mesmo, né? Eram inúmeras mesmo. Foi falar com o reitor. Não era bem desmoralizar. Nós não tínhamos essa pretensão de Mas desmoralizar na o prática ele ficou. reitor. Na cabeça dele deve ter sido um negócio Na cabeça dele, exatamente. desobediência, né? Escolheram. Ou coisa cabeça. pior. Uma afronta. Era uma afronta. Era uma afronta. Nós tínhamos uma equipe que a gente foi falar com o reitor, ele não nos recebeu. Aí outros, lembra? Foi quem nos recebeu e daquela vez. Né? O doutor Otto era o cara mais razoável que tinha ali, tá entendendo? O doutor Otto e o desembargador Carlos Augusto, tá entendendo? Então dava para conversar todo mundo. Que conversar, entendeu? O resto era reacionário, que era uma coisa séria mesmo, tá entendendo? Clesito era terrível, tá entendendo? Mas ele estava lá, tá entendendo, para fazer o que o reitor mandasse, né? Ele era uma espécie de administrador, não era ali do restaurante. E ele, digamos, esses 22 dias, eles pediram na justiça a restituição do... Pediram E e foi sendo protelado. não, eles ganharam e foi reintegrado. Não, mas a reintegração só depois de 20 dias, não foi logo. Não, sim, mas que também demora um pouco, tá entendendo? Demora um pouco. E depois chega num ponto que você tem que sair mesmo. Com a judicial, a polícia vai, tá entendendo? E tira. Então, você sabe que... Teve toda essa questão judicial de reintegração de polícia. Teve. Foi preciso entrar com uma ação. E isso deve ser um assunto da cidade, né? Claro. E as reuniões, o que quase nunca havia quando existia o DCE, funcionava lá, e o restaurante, foram raras as assembleias. Quando fecharam o restaurante, aí então a assembleia era diário. Era diário, o pau quebrava todo dia. Naquela época. E aumentou muito a quantidade de gente nas assembleias. Muito mesmo. Naquela época, eu me lembro que nós... Isso é 68, né? 68, Qual mês? Até outubro. Foi por aí assim. Pertinho do AI-5. Pertinho do AI-5. O AI-5 é de dezembro, né? Naquela época,
a universidade, quando havia prova, a prova começava tudo digamos assim, no mesmo período. No dia tal começam as provas, era em todas as faculdades, não era em todas as faculdades. Então, nós fomos discutir uma greve geral. Uma greve geral. Vamos entrar em greve geral. E concordamos de que deveríamos fazer a greve. A discordância é que nós, um grupo, está compreendendo, queria que a greve durasse até um dia antes de começarem as provas. E Juliano, Gessino, está compreendendo? Era de um grupo que achava que se deveria ser por tempo indeterminado. E eles dois são bons oradores. São dois bons oradores e ganharam a massa, está compreendendo? Para ser decretada a greve por tempo indeterminado. Nós sabíamos que, assim, na hora que começasse a fazer as provas, aquelas pessoas que estavam conosco não iam querer levar. Resultado, tivemos que fazer uma assembleia, tá? E voltar para não dar, para a coisa não ser pior ainda. Quer dizer, mas isso faz parte, tá entendendo, da luta interna que já existia naquela época de maneira muito. E terminando, digamos, esse período da ocupação lá, ficou dívida, ficou tudo. O que foi a alegação? Aí começou todo o processo de criminalização. Né? Ah, sim, sim. Veja só, quando outubro, o mandato foi até, parece que deve ter sido até por aí, assim, outubro, novembro, porque quando saiu o AI-5, eu já não era mais o. Tudo de ruim depois. Terminou depois. Veja só, no dia 24 de dezembro, o AI-5 foi do dia 13, né? 13 de dezembro, parece que é? É 13. Dia 13 de dezembro. No dia 24 de dezembro de 1968, por volta de, acho que devia ser, era de manhã. Não sei propriamente assim a hora, mas era de manhã. Eu estava na biblioteca da Casa do Estudante, eu estava com um livro e eu ouvi uma voz dizer assim: Ivaldo Caetano Monteiro. Aí eu me virei, tinha um senhor alto, forte, com um papelzinho na mão. Aí eu fui me aproximando, disse: pronto, sou eu. Aí ele disse: você está preso. Aí uma mão branca por trás dele pegou no meu braço e me puxou na frente da Casa do Estudante, assim, à direita de quem sai, já estava um Fusca, e então fui colocado dentro do Fusca e eu digo, não sabia para onde é que eu ia. Aí foi para o 16RI. Quando chegou no 16RI, quem entra no 16RI, lá tem uma prisão, uma sala grande, tá entendendo? Quando eu cheguei, fui colocado lá, já estava Jaime Ariston e Marinho, que tinham sido presos pela madrugada. Aí eu fui chegando, quando eu quis falar com ele, gritaram de lá: não pode falar um com o outro. Aí eu só cumprimentei a eles e eles também, e ficamos lá, um num canto, outro no outro, até mais ou menos, acho que meio-dia, por aí, assim. Você lembra quem eram os oficiais já? Esse pessoal, alguém ligado já a esse esquema da repressão? Veja, o que me prendeu era o tenente Getúlio, o que me prendeu. E o sargento que estava com ele, pegou no meu braço, levou. Eu não sei o nome, rapaz, não consigo me lembrar do nome dele. Depois eu vou procurar ver, quem sabe, com essa documentação toda que você tem. Foi preso e ele não teve violência assim, da porrada, tal, todo esse pessoal que foi preso. O pessoal foi espancado já ou não teve assim, esse tipo de coisa na prisão de 68? Não, veja só. A pancada que eu saiba, não tem. Por exemplo, comigo, com Jaime Ariston,
com o irmão Emanuel, não é o Emanuel Bezerra, é o irmão Marista. O irmão Marista, o Emanuel, nós não sofremos tortura física. Nós sofremos uma tortura psicológica que, quando eu comparo a nossa com a do pessoal de 64, e eu tiro a do 64 com o livro do Moacir, do Moacir Góes, então a nossa foi simplesmente 1000 vezes maior. Agora, no período de 64, por exemplo, quando nós fomos para, depois de condenados, nós fomos para detenção, depois da detenção para as delegacias, lá eu encontrei nas Rocas o Machado, o Luiz Gonzaga e o Camponês. Desses três, o único que sofreu tortura física foi o Camponês. Nem Machado, nem o Luiz Gonzaga sofreram tortura. Que eles disseram, né? Primeiro, a repressão de vocês foi via polícia militar. Né? Depois que virou o esquema do Exército. Mas vocês já foram presos direto para o Exército? O Exército foi. Veja só. Jaime, Marinho, fomos para o Exército. Emanuel e Gileno foram para a Marinha. O Reginaldo foi para a polícia. Ficou na polícia. E, se eu não me engano, o Rui e outros que eram da aeronáutica ficaram na aeronáutica. Entendeu? Por que essa divisão? Não sei bem porquê, tá entendendo? Não sei bem porque houve essa divisão. Por que não usavam viaturas oficiais e sim carro civil? Eu, por exemplo, foi num Fusca, tá entendendo? E por 16? Por 16. É estranho. Aí quando eu cheguei lá, já encontrei o Marinho e o Jaime. Quando foi mais ou menos por volta de meio-dia, então, eu e o Jaime Ariston fomos deslocados para umas celinhas que tem, que é de 1 metro de largura por menos de 2 de comprimento. 1 metro de largura. Lá são 6 celinhas assim. 6 e um banheiro aqui assim. Então, nessas celinhas, nós ficamos 6 meses. 6 meses. Tinha uma guarda diariamente, de noite e dia, tá entendendo? Eram 6 soldados e um sargento. Constantemente, durante esses 6 meses. A ordem era não conversar, não podia conversar um com o outro. Não podia. Você conversava? Conversava. Mas como exceção, quando se permitia, quando o sargento está compreendendo, acho que certamente, vendo que era uma loucura, o celinho que ficava sempre eu numa ponta, o Jaime Ariston na última cela, e o irmão Emanuel, que veio depois, tá entendendo? Ficava numa do meio. Aí trocava, tá compreendendo? 15 em 15 dias trocava. Eu ia para uma ponta, o Jaime para outra. Vocês ficaram incomunicáveis ou já o esquema de advogado começa a funcionar a partir de quando? Não, veja só. Abriu-se o inquérito. Mas o esquema de advogado foi bem depois, tá entendendo? Foi bem depois, não foi logo não. Porque é tanto que no inquérito mesmo não tem participação de advogado, não. Não tem nenhuma participação de advogado. Foi feito lá no 16 RI, e sem participação de advogado. Só quando houve a denúncia e no processo, aí sim é que teve a participação de advogado. No inquérito não teve nada disso, não. Nada disso. Nesse período em que nós estivemos, eu e o Jaime Ariston, segundo me informaram, eu não sei, que eu nunca conversei, inclusive, com nenhum dos outros para saber se isso é verdade, mas dizem que o general Duque Estrada, ele conversou com todos os que estavam presos, menos comigo e com o Jaime Ariston. Os que estavam lá no 16 RI,
ele jamais quis conversar, nem comigo, nem com o A Jaime. conversa que é aquele lance paternalista. Pois é, não sei, porque veja só, como eu nunca conversei para saber, por exemplo, o próprio Gileno mesmo, com quem eu tenho mais contato assim, eu nunca procurei isso assim, conversar com o Gileno para saber. Primeiro, se era verdade que ele tinha realmente mandado chamar para conversar lá no QG, né, que fica ali perto que hoje é a... Memorial Comunicação. Isso, entendeu? Primeiro, precisa saber se isso é verdade. Porque eu tive informação a respeito disso através de um rapaz que ele era bedel na faculdade de Direito. E ele, conversando com uma outra pessoa, ele teria dito que o general Duque Estrada tinha conversado com todos os outros presos, menos comigo, com Jaime Ariston. Acho que provavelmente já devia ter conversado com o reitor, e o reitor já devia ter dito, está compreendendo, que aquele baixinho ali é muito perigoso, está entendendo? Agora, na verdade, se não tivesse havido um golpe, no golpe, isso aí tinha virado um pouco aquela ocupação da reitoria que tinha. Claro. Na verdade, houve a radicalização e aquilo ali virou uma coisa complicada. Claro. Não tem a menor dúvida. Se você comparar, por exemplo, aquele período com o período anterior, 64, em que houve todo um trabalho, como de pé no chão, se aprender a ler, mais outra coisa, foi diferente. Lá ali foi o auge, tá entendendo? A coisa se radicalizou e foi no auge. Quer dizer, foi uma participação estudantil, tinha um objetivo, e a essa altura também já, digamos assim, com orientação partidária, mas sem essas atividades que existiam antes. Só que era um movimento também muito nacional. Pois é o que eu estou dizendo, não era uma coisa daqui, do estado do Rio Grande do Norte. Existia digamos assim, uma certa conexão entre, e sob orientação, sem dúvida nenhuma, da UNE, né? A UNE era que comandava realmente isso aí. E na visão partidária, não, digamos, na visão... Veja só, o motivo maior foi, digamos, essa questão dessa sala. Se como fosse o que explodiu e o reitor radicalizando que saísse. Mas, digamos, qual era a visão que o partido tinha sobre essa questão do RU? Qual era a visão que vocês tinham em função disso tudo? Era para chegar a esse confronto. O que é que rolou disso? Não, veja só. Não é possível dissociar uma coisa. Veja só. Tudo isso fazia parte, por exemplo, essa questão da sala não é uma questão isolada. A atuação do DCE lá naquela sala era, digamos assim, a mesma que eu tinha no Conselho Universitário, ou seja, era uma política. Para secar mesmo, né? Era uma política que era contra. Perdendo já foi a finalização de tudo, né? Perdendo a eleição. Isso, você entendeu? Mas veja só, mas veja só, é preciso que a gente faça uma distinção. Quando nós perdemos a eleição, isso não pode ser confundido, por exemplo, com o fechamento do restaurante universitário, porque no fechamento do restaurante todos ficaram unidos. Todos ficaram unidos, mesmo com as divisões. Só quando você ia, como no caso, quando foi se propor a greve geral, aí sim é que houve a divisão no que tocava essa questão do tempo, né? Uma parte queria por tempo indeterminado, outra parte queria que fosse até um dia antes de começarem as provas na universidade. Mas, de um modo geral, tudo isso representava uma política, e nesta daí, sabe, Roberto, não havia muita diferenciação, não. Mesmo do ponto de vista partidário, se você começar a ver já a divisão de outros partidos que não fosse só o PCB. Quer dizer, havia
um interesse comum no que tocava a política estudantil. Todos eram contra, digamos, o acordo Mercosur e tudo. O que fez a divisão foi outra coisa. Foi orientação do ponto de vista partidário. Por exemplo, o PCR. O PCR entendia que se deveria dividir o Brasil. Está compreendendo? Era acelerar a coisa de tal modo que depois, no Nordeste, né, se dividisse o Brasil, de forma que o Nordeste ficasse fora da coisa. É uma coisa meio esquisita, mas discutível, tá entendendo? Veja só, na época era discutível. Então, estas coisas foi que fizeram a divisão no movimento estudantil, mas que não influenciou muito nos objetivos, tá entendendo, da política estudantil em si. Quer dizer, quando você atuava, por exemplo, contra o acordo Mercosur, não havia oposição, não. Entendeu? Não havia oposição, não. Estavam todos favoráveis. A briga foi no debate, digamos assim, interno, partidariamente. Mas isso já era, digamos assim, um projeto bem maior, bem mais na frente. Enquanto o PCB, por exemplo, entendia que não se devia reagir tá entendendo? Achava que não se devia fazer isso, e já havia outra. Aí então a coisa se dividia mesmo. O PCR achava uma coisa, o PCBR achava outra, e outras coisas. Qual era aquele que botaram você ali? Esse aí dizia que queria o quê também? Que queria luta armada e sendo no interior de Pernambuco. Então, de Pernambuco, né? É meio que Jeremias foi assassinado. Quer dizer, havia uma confluência, isso que você fala. Havia as formas de luta, mas havia uma confluência. Havia. Né? Parece que a confluência era maior. Era maior. Essas divergências. Divisões até de pontos de vista ideológicos, né? Mas que rumavam para um só objetivo. Quando Luiz Mariano dizia que ia ficar no Brasil e que ia lutar pela quebra da ditadura. E procurou o debate entre quem? A igreja. A igreja, exato. Que até o PCB discordava. Que era inimigo demais, né? Mas a ajuda e a luta com o cristianismo, com a AP, que é a Ação Popular, era um ponto de confluência. E Luiz estava certo, né? Tem que haver, lá por cima, você tem a divergência aqui, que é pequena, né? Que é ideológica, de pontos de vista, de forma de luta, mas a confluência é maior. Maior, exatamente. Agora, esses 22 dias, vocês tiveram que fazer uma engenharia política grande para manter isso tudo e ganhar a cidade, né? Digamos, qual as articulações que vocês fizeram para segurar esse movimento antes de perdê-lo no esquema da justiça? Veja só. Os corações em mente, né? Roberto, naquela... Eu posso falar sobre a confluência que havia entre as outras classes. Por exemplo, os operários da construção civil, do qual participei, né? A Liga Sanfonesa, por exemplo, saiu nas ruas arrecadando fundos para o movimento estudantil. Havia. Estava se formando essa compreensão. E outra coisa, a população era favorável, tá entendendo? Era favorável. Roberto, eu tenho dito o seguinte: quem teve oportunidade de ver o Aloysio Alves fazendo comícios aqui em Natal, olha, o Aloysio era um líder de massas. Nós fizemos comícios aqui em Natal, naquela época, cujo número de pessoas era equivalente ao que o Aloysio fazia. Dê um exemplo como isso funcionava. Nós marcávamos um comício e íamos para o Grande Ponto, tá compreendendo? E reunia todo mundo. No Grande Ponto. Entendeu? Ali no Grande Ponto. Em horário comercial. Sim, claro, tinha que ser no horário que tivesse gente. Pois é, mas você veja só, quando a massa não apoia, some. Você fica lá com meia dúzia de pessoas, a gente tem visto hoje. Determinado, mostra quando você conta o número de pessoas que tem. Olha, nós fizemos reuniões, comícios naquela época ali no Grande Ponto, que reunia massa
equivalente ao que o Aloysio fazia, que era um líder de massa. Independentemente de você achar ser pró ou contra ele, está compreendendo? Isso é uma coisa, mas era uma liderança que reunia massa. E nós, naquela época, fizemos isso em termos de aglutinar a pessoa, o que significava que a população estava conosco. A relação de vocês com a prefeitura, como é que era? Assim? Pois é, a nossa relação com a prefeitura era engraçado. O prefeito era o Agnello. Começou com a questão de que eles queriam que as carteiras de estudante não fossem do DCE, tá entendendo? E dos diretórios, né? Queria que fosse a prefeitura. E nós discordamos. E a partir daí você já começava, tá entendendo? Você juntar digamos assim, os estudantes, porque os estudantes preferiam que fosse a carteira pelo DCE e pelos diretórios e também do movimento estudantil dos secundaristas. Você tem uma ideia, Roberto? Naquela época, quem realmente liderou a movimentação estudantil no plano secundário foi também o DCE. Entendeu? Porque as lideranças naquela época era quem? Era Cesildo Câmara, e tinha mais outro, que não tiveram grandes destaques. No final de contas, eles vieram a reboque do movimento estudantil universitário. Entendeu? Então, o DCE naquela época, na realidade, comandou a política estudantil, o movimento estudantil, não só no meio universitário, como também no secundarista. Naquele período, entendeu? Naquele período. E, digamos, esse acompanhamento, evidentemente, você, enquanto DCE, tinha a sua diretoria, mas como foi a forma que vocês tinham de fazer a avaliação e o acompanhamento de todos esses 22 dias? Assim, a questão da ocupação, como era a gestão desse tipo de coisa, assim, politicamente falando? Não, você veja bem. Em termos de gestão, não tem muita. Democracia direta? Era direta, claro, você tinha. Eram os estudantes mesmo todo que faziam a comida, dia, fazia, tá entendendo? Todo dia. Todo dia era uma assembleia. Ah, sim, aí já é outra coisa. Você veja só. A questão de gerir isso aí não tem importância, não. Para política. Para a política não. Para a política, porque aí passou a ter. A assembleia era todo dia. Democracia direta. Direta, tá compreendendo? E lá, mas aí a essa altura, as assembleias não tratavam só da questão do restaurante universitário. O restaurante universitário, digamos assim, era o motivo maior que chamava para porque se fazia, inclusive, lá no restaurante, lá no próprio restaurante universitário. Mas o que se pregava nas assembleias era a política geral, tá compreendendo? A política geral estudantil no Rio Grande do Norte e no Brasil. Sim, porque tudo deve ter ficado doido, assim. Todos nós, né? Todos nós. O Valdo também tinha uma articulação muito grande com o diretório das outras faculdades, todas as faculdades. Claro. Não tem a menor dúvida. Aquela faculdade, aquela diretora articulava na sua faculdade, entende? E daí a gente se organizava como um todo. Não, isso aí, veja só, foi que fez com que o movimento, digamos assim, aparecesse. Era que nós tínhamos o contato, essa organização, essa conexão com todos os diretórios. Mesmo aqueles diretórios que eram contra, como o de farmácia, né? Que tinham... Na farmácia já tinha Genário ali. Pois é. E o menino presidente do DCE, que era o DCE, não, do diretório de farmácia, que era o Roberto, que era um conterrâneo meu, reacionário mais do que nem sei o quê. Mas ele participava das reuniões, não dizia nada, só votava contra. Tá entendendo? O odontologia, que da mais era presidente, eu era vice. Mas como ele não queria, ele era de direito, não queria participar, fizemos uma
Assembleia, os alunos destituíram legalmente, né? Que não podia, e me elegeram presidente. Entendeu? Porque eles não aceitavam a orientação da base. Veja, então havia, digamos assim, uma organização, e tudo isso é preciso, não pode se isolar, tá entendendo? Não se pode isolar. Não se pode compreender, por exemplo, que se não existia uma luta de Ivaldo lá no Conselho Universitário e aqui embaixo não tem nada disso. Lá eu realmente estava defendendo aquilo que os estudantes na base queriam. Nós não estávamos lá defendendo uma coisa que não tivesse o apoio na base. Muito ao contrário. Nós estávamos defendendo aquilo que os estudantes na base queriam. Quer dizer, na verdade... E aqui nos diretórios era a mesma coisa que ocorria. A mesma coisa. Daí a gente não poder fazer diferenciações entre conselho, atuação no conselho, atuação no DCE e apenas o restaurante universitário, questão do restaurante universitário. Tudo isso tem que ser visto no global e como um ponto. Digamos assim, que o restaurante universitário foi o auge, porque coincidiu também com o quê? Com a proximidade do AI-5. Você entendeu que veio para... Na verdade, o dito inquérito do RU, ele acaba virando a quase que a criminalização da geração de vocês. Foi isso aí. Na verdade, eu diria o seguinte, se o Veras e o Lacerda foi o momento que eles dizimam o pessoal de 64, o do RU é que eles vão dar uma geral nisso aqui tudinho para acabar esse povo, vão prender tudinho e realmente, na prática, foi a dispersão geral. Tanto é assim que no livro do Dermi ele diz uma coisa que ele estava equivocado. Ele disse que quando houve esses inquéritos, tudo isso, nós tínhamos sido ouvidos. Não, eu nunca fui ouvido em inquérito nenhum, a não ser do quando fui preso, mas já no Exército. E tanto é assim que, pelo o relatório, aqueles que você deixou comigo lá, dá para se ver que eles todos foram juntos e encaminhados para compor esse outro que saiu do inquérito que foi realizado no 16 do RI, que foi para o Conselho Permanente de Justiça. Entendeu? Todos aqueles outros praticamente não teve nem indiciamento. Acho que teve um dele lá, houve os indiciamentos, outros foi só relatar mesmo. E foram encaminhados para o inquérito que foi aberto, o IPM, que foi esse que pegou. Nós já fomos direto, né? Já foi para criminalização mesmo. Por exemplo, eu nunca fui ouvido em inquérito nenhum, a não ser este já. Vocês tiveram algum contato com o Messi? Ah, tivemos, sim. Como é que foi o contato de vocês com o Messi? Não foi. Via Roberto ou via os advogados locais? Não, veja só. Como foi esse contato com a Mércia, eu não sei bem, porque foi mais, acho que foi Varela Barca, mas que tentou fazer isso aí, porque era para ela, tá entendendo? Para ela. O Varela Barca que fez aqui, e ela fazia lá. Então, esse contato de advogado, eu acho que foi muito mais o Varela que tentou ou conseguiu fazer essa conexão. Você entendeu? E fala aí um pouquinho como é que foi, digamos assim, maior detalhe. Você ficou quanto tempo preso, Ivaldo? Lá no 16 foi? Eu fiquei no 16 RI. Nessa celinha, sempre nessa celinha? Sempre nessa celinha. 1 por 2? Por menos de 2. Devia ser juvenil. Acaba ainda novo, né? Mas... Jaime era muito alto. Jaime era alto. Você imagina que para você sair da cama assim, botar as pernas, se tivesse uma caixa, qualquer coisa assim, você tinha que, porque não dava também. Viu? O Jaime, por exemplo, que era alto, ele praticamente não dava para ficar assim, tá entendendo? Não, porque tinha cama, se você se sentasse, ficasse assim, uma celinha de 1 metro. Quanto tempo você ficou preso? Eu e o Jaime ficamos lá desde o dia 24 de dezembro até quando nós fomos julgados no
no Recife, pelo Conselho de Permanente, e fomos condenados. Aí, quando nós viemos de lá, aqueles outros que estavam em outros vieram e todos ficamos, porque, deixa eu tentar... Qual a data desse lá em Recife? Veja só, a sentença é do dia 26 de junho. Então, eu suponho que deve ter sido... 69, viu? É do dia 26 de junho. Eu acho que deve ter sido nessa proximidade. Vocês chegaram aí quantas vezes lá para Recife? Nós fomos parece que bem 2 ou 3 vezes. Todos juntos? Todos juntos e algemados, tá entendendo? Num caminhão, em cima de um caminhão. Tá entendendo? O negócio podia falar, podia nada. Que coisa nenhuma. Eu me lembro que uma das vezes, Emanuel estava tão assim que ele ficava meio assim, sabe, Manuel? Com algemado e fazia... Acho que um tique nervoso, alguma coisa assim, então era uma coisa séria. Certa vez, eu estava sendo ouvido no inquérito e lá eles, o Major de Jaci, o Capitão Roberto e o Capitão Lasmar, preocupados que o Gileno não teria passado bem. Parece que, ao ser ouvido, o Gileno não teria passado bem e eles estavam preocupados com isso. Não sei se isso foi dito na minha frente apenas para, digamos, causar alguma impressão, ou se realmente o Gileno possa não ter passado bem. Estou dizendo que eles disseram, comentaram entre eles assim, tá entendendo? Antes de começar a me ouvir. Porque eu e Jaime Aristão fomos ouvidos diversas vezes. No repeteco, sempre. No repeteco, Inclusive, nós tínhamos combinado, eu e o Jaime, que se alguma vez nós fôssemos tirados da cela para ser ouvidos à noite, a gente gritasse. É claro que não ia ter muita importância isso. Não ia ter muita... Gritar para quem? Mas foi o que eu e o Jaime, por exemplo, achamos que devíamos gritar. Para que se ouvisse que a gente, mas quem ia ouvir? Vocês têm direito à visita? Depois de um certo tempo, nós tínhamos direito à visita. Acho que, se eu não me engano, toda semana, hora de 15 dias. E o que o pessoal levava, eles entregavam? Não, Tipo assim, mãe levando um bolo, né? Nada disso. Nada disso. Nós comíamos... Eu e o Jaime Aristão e o irmão Emanuel comíamos do rancho dos soldados. Olha, soldado come aquela comida porque faz muito exercício. Porque se não fizesse muito exercício, não comia aquela porcaria. O que era a comida? Sempre uma gororoba? Era uma gororoba horrível, tinha tudo, rapaz. Olha, não presta. É meio sopa, era meio sopa. Tudo misturado, um troço terrível. Agora você imagine que aquilo quente é péssimo. E frio. Tinha lá um aspirante, Gerardo, porque lá tinham 2 aspirantes, Gerardo e Lima Verde. Esse Lima Verde, ele ainda era de conversar, sabe? Conversar, aqui e acolá ele vinha, e aqui e acolá queria dizer o que era dialética, né? E a gente dava corda a ele, tá entendendo? Ficava animado? Ficava todo animado quando ele dizia o que era dialética, que era o que nós entendíamos, o contrário. Tá lá para discutir com ele, entendeu? Pois era, mas mas o Gerardo era um Onofre Lopes de farda. Rapaz, o cara era um doente. No dia que ele estava como comandante da guarda, tá entendendo? Oficial de dia, né, que chamam. Quando ele estava como oficial de dia, o nosso almoço chegava lá por volta de 3 horas da tarde, por aí assim. Você imagine que essa comida gostosa do rancho dos soldados, às 3 horas da tarde, você só olhava, já tinha vontade de vomitar. 3 horas da tarde. Ele não mandava levar antes. Outra coisa. Quando a gente precisava de ter uma necessidade fisiológica,
Se ele fosse o oficial de dia, mandava abrir a cela e botava todo aquele pessoal, eram 6 soldados e um sargento, e ele com uma metralhadora na mão. Você sair da cela, ir até o banheiro lá, fazer necessidade fisiológica, voltar. Ele com a metralhadora, o sargento também lá com uma coisa, e os 6 soldados, todo mundo apontando, tá entendendo? Você sabe que no fundo fica até engraçado de tão ridículo que é. Um bostinha do meu tamanho. Pois é, rapaz. Agora você imagine 6 meses numa cela desse tipo e comendo essa coisa. O Gileno, ele mesmo me disse que lá na Marinha, a comida... Olha, o Gileno é classe média. O Gileno disse que na casa dele não comia tão bem quanto comia lá na Marinha. Ele disse, o Gileno disse para quem quiser ouvir. Eu e o Jaime Ariston, o irmão Emanuel um dia chegou, passou e disse: Sivaldo e Jaime, diga, irmão, eu estou comendo do cassino dos sargentos. Ai, rapaz, será que vai melhorar a coisa aí? Isso é mesmo? Como foi? Eles passou a vir a comida do cassino dos sargentos para mim. Solicita para vocês. Aí combinamos, eu e o Jaime Ariston. Eu tinha terminado o 4º ano de Direito, eu ia fazer o 5º, quando eu fui preso, né? Mas olha, Evaldo, você já vai terminar o curso de Direito, então vai você falar. Em vez de... Aí eu solicitei uma audiência lá como comandante. E lá eles eram rápidos assim, quando atendiam com rapidez, atendiam com 15 dias, tá entendendo? Por aí assim. Aí, um dia, o sargento lá da guarda disse: troque de roupa que você vai falar com o comandante, com o sub. Não era o comandante, era o subcomandante lá. E tinha como trocar, né, de roupa dentro de um lugar tão pequeno? Tinha. Não sei, o que você tinha lá? Não tinha coisa, não tinha roupa nenhuma. Tinha lá um calção, tá entendendo? Uma camisa, tá entendendo? O guarda-roupa lá não tava muita coisa lá, não. Aí eu fui. Me botaram dentro daquela celona grande que fica no início, quando você entra no 16 é Rui, que eu cheguei e me encontrei com a Jaime lá, né, no primeiro dia. Aí eu tô lá, fiquei esperando mais de 2 horas. Aí eu ouvi eles são muito educados no falar, sabe? Aí eu olhei, só dava para ver que o cara tinha bigode, sabe? Só dava para ver que o cara tinha, não dava para ver mais nada assim. O que é que você quer? Aí eu disse: olha, é o seguinte, eu estou comendo do rancho dos soldados, eu vou terminar o curso de Direito agora, vou fazer o 5º ano de Direito, o último ano, e eu gostaria a comida do lado do rancho dos soldados não é boa, eu gostaria de comer do cassino dos sargentos. Aí ele disse: se você tivesse terminado o curso de Direito, você ia comer do cassino dos sargentos. Mas como você não terminou, você vai comer do rancho dos soldados. Aí eu fiz: mas o irmão Emanuel está comendo do cassino dos sargentos. Aí ele disse: mas ele é professor. Aí eu disse: eu também sou. E eu era professor no Padre Miguelinho. Aí ele disse: eu também sou. Aí ele disse: vou estudar seu caso. Até hoje ele não me deu a resposta, tá entendendo, a respeito do coisa. Eu espero que quando ele tiver, lá do cassino. Foi até o dia da gente sair de lá. Mas como eu estava dizendo, quando nós fomos condenados, aí todos viemos e lá no 16 RI, as 6 celinhas, e em frente
ficava uma cela grande, sabe? Uma cela bem grande mesmo, entendeu? Uma cela do tamanho das 6 celinhas. Aí todos viemos, já não foi mais Gileno e Emanuel, não foi mais lá para a Marinha, tá compreendendo? Aí já ficamos nessa cela grande, mas demoramos. Isso qual época? Qual mês? Isso deve ter sido final de junho. Porque como a sentença ela é datada de 26 de junho, então eu suponho que deve ter sido aí em torno disso aí. Tá Mas vocês entendendo? ficaram até... Ah, não, nós ficamos acho que um dia só. Um dia. E aí fomos depois de condenados, nós fomos para a detenção. Lá onde hoje eu... Vocês estão acessando, né, a nossa pós-TV VHNet Direitos Humanos, né, parte integrante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, né, e que também faz parte de um projeto que nós estamos trabalhando acerca da memória histórica potiguar, né, e também da formatação, da formação de um grande centro de formação que nós chamamos de Universidade Popular. E você está assistindo, né, acabando de assistir o primeiro depoimento de Ivaldo Caetano Monteiro, né? E como o depoimento foi muito longo, muito minucioso, né? Muito interessante para o levantamento de dados daquele momento, né? Os anos 60. Então, semana que vem, continue acessando o nosso canal para pegar a segunda parte do depoimento de Ivaldo Caetano Monteiro, que faz parte de episódios que falam sobre a questão dos 100 anos do Partido Comunista brasileiro no estado do Rio Grande do Norte.